Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça e que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Salmista Davi, a excelência do amor fraternal, né? O amor está caindo mensagem minha. O salmista Davi, quando ele expressa o Salmo número 133, a comparação que ele faz sobre o Arão, porque Arão sim era o sacerdote, o sumo sacerdote, representava a lei, o sacerdócio, e ele faz uma comparação com o monte de Hermon, por causa do orvalho que o monte acumulava, né? E ele faz essa comparação, trazendo a experiência dessas, tanto na área espiritual como na área física, e que nós podemos ter a comunhão tanto espiritual como com a comunhão física também. E o óleo, né? O óleo que desce sobre a cabeça de Arão representa, através da união, representa a consagração, né? E também o desejo e a vontade de Deus sobre cada ser humano, né? Independente de credo, de religião. Deus quer que todos vivam unidos, né? Em uma só fé, em um só espírito, né? Adorando um único Deus. Então o salmista é bem propício quando ele diz: ó quão bom, esse ó quão bom, esse ó, ele traz, na língua portuguesa, ele traz é como se ele dissesse assim, de repreensão. Falava assim: ó irmãos, quem dera vocês fossem unidos, né? Quem dera, oxalá vocês pudessem estar mais juntos, né? Quem dera, esse ó, que nós vemos aí com a aclamação, significa isso. Por quê? O salmista Davi via que muitas pessoas, o povo em si, não viviam unidos. Moravam juntos, né? Mas não viviam unidos. Hoje nós vemos muito isso, né? Infelizmente, temos muitas pessoas. Talvez você tenha até tido essas experiências, né? De encontrar, digo agora para nós evangélicos, às vezes você passa, cumprimenta o irmão, a paz do Senhor, e aí parece que o irmão não faz de conta que nem te ouve e nem te vê, né? Davi, ele traz para que as pessoas sejam conscientes, independendo de credo e religião, tenha consciência de que nós precisamos viver unidos. Quando fala a união, não fala união em dividir o pão só de cada dia, como está lá em Atos capítulo 2, né? Que dividiu entre si segundo as suas necessidades. Mas a apreensão do salmista era que as pessoas pudessem ter um domínio em cima dos problemas, das dificuldades. Porque quando você tem um domínio dos problemas e das dificuldades, você tem paz. E a Bíblia diz: se possível for, tenha paz com todos, né? Então a união, ela é importante para tudo da nossa vida. Porque sem união você não consegue trabalhar com o irmão do lado. Você não consegue, você trabalha numa empresa, você com um amigo, um colega que se discutiram, brigaram, a pessoa, você bate o cartão, espera o camarada bater o cartão para bater o cartão, né? A hora do almoço, talvez seja a primeira, você para não encontrar com o indivíduo, e assim vai. O clima se torna um clima, sabe, de guerra, Então não é melhor você chegar: ô meu irmão, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz, tudo bem? Como é que foi seu dia? Entendeu? Você ser essa pessoa, porque nós oferecemos, Vera, o que nós somos. Entendeu? Se você for essa pessoa, você sempre vai oferecer coisas boas. Mesmo que a pessoa, às vezes, não te entende ou não quer que você se aproxime, mas você tem que ser essa pessoa. Você tem que trazer transpor essa alegria, transpor quem você é. Porque se toda vez que você fala com você, você fica com um bico, né? Fica amarrado ali, aí você nunca consegue amizades. Todo mundo vai rejeitar, ninguém vai querer tua companhia, porque vão falar. Aí a Vera falou: ó, não anda com a irmã ali não, porque a irmã ali é só o sangue da aliança. Então fica assim, um passa para o outro, porque você é aquilo. Agora, se você for uma pessoa unida, uma pessoa que ama a si próprio, como a Bíblia diz, nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo.
Aí sim, aí você consegue superar todos os obstáculos. E aí a consagração final, né? Onde o óleo representa a unção do Espírito Santo, a alegria. E Jesus, ele nos dá isso aqui para quem tem essa união. Então o salmista aqui, só para encerrar a minha fala, o salmista, ele diz: ó, quão bom, quem dera, oxalá, que todos vivessem assim, unidos. Mas que Deus tenha misericórdia e que une cada vez mais, porque lá no céu não tem placa de igreja, lá no céu não existe um povo A, um povo B, lá só existe um povo chamado por Deus, que na Bíblia diz especial, zeloso de boas obras, tá bom? Eu deixo essa fala e que todos possam estar no mesmo espírito. Eu queria estar aqui com os irmãos, revendo com os irmãos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus justamente com os irmãos, assim, bem rápido, que se encontra em Jeremias 18. Jeremias capítulo 18, versículo 4. Jeremias capítulo 18, versículo 4 diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que bem pareceu aos seus olhos fazer. Somente até aqui. O que eu entendi nessa palavra foi que Deus falou para o profeta Jeremias descer, né, numa rua, e naquela rua ele iria encontrar a casa do oleiro. Lá ele iria fazer entender, Jeremias entender aquilo que Deus queria revelar para Jeremias. E Jeremias aqui começou a ver um oleiro no processo, justamente fazendo um vaso. Este vaso ele se quebrou na mão do oleiro. E o que me chamou a atenção é que o vaso se quebrou na mão do oleiro. E que Deus me começou a fazer entender é que não é porque a gente está na mão de Deus que a gente não vai poder quebrar, a gente não vai poder falhar, a gente não vai poder errar. E o que me chamou a atenção também é que daquele vaso quebrado, Deus ele não desistiu daquele vaso quebrado. Do vaso quebrado, ele fez um vaso como bem parecia fazer aos seus olhos. Isso me chamou a atenção, me mostrando que Deus não desiste de nós. Que não importa o quanto a gente erre, peque, falhe, desiste. Do vaso quebrado, Deus sempre torna a fazer o melhor, conforme bem parece aos seus olhos. Amém? Amém. E essa é a breve palavra que eu quero agradecer. Glória a Jesus. Amém. Quando o pastor ele leu essa palavra, né? O tão bom e tão suave que os irmãos vivam por união. E é verdade. Há quanto tempo faz que eu estou para vir aqui? E nunca dava certo. Nunca dava certo porque a gente arruma sempre um pretexto para não vir. Não é? A gente fala, ai, hoje não dá porque aconteceu isso, não deu isso, não dá. Mas é a gente que não vem. A gente é comodista, né? É mais fácil, perto de casa. Eu sei que aqui todos são irmãos, eu já conheço as duas irmãs, muito prazer, viu? Mas a gente sente saudades. E o gostoso de tudo isso é sentir saudades, né? Não somos perfeitos, temos erros pra caramba, sabemos que Deus tem que nos quebrar e nos fazer todos os dias. E eu tenho aprendido muito com isso. Eu tenho encontrado muitos irmãos de longe. E às vezes eles viram o rosto para mim. E antigamente eu ia para casa chorar, pastor, porque eu sou chorona. Eu ia chorar e falava, Senhor, como é que essa pessoa vai entrar no céu comigo se ela não me cumprimenta? Irmãos, isso é sério. Isso é muito sério. Porque nós cremos que nós vamos para o céu, não cremos? Como que você vai para o céu se você tem raiva do fulano? Como que você vai para o céu se você não cumprimenta o outro irmão de uma outra denominação? Não importa se ele é católico, se ele não... Irmãos, Deus tem chamado muito a minha atenção sobre isso. E eu agora, quando alguém passa por mim, e ele não me cumprimenta, eu vou atrás dele, não. Eu vou atrás e faço questão de ficar bem próximo, assim como não tem jeito, ele desviar do olhar. E eu falo, paz do Senhor, irmão, irmã. Eu estou com saudade de você. Há pouco tempo, eu e o Tiago, nós estávamos vindo do centro e
nós passamos em frente de da igreja que nós frequentávamos e o pastor estava mexendo num negócio num cavalete de água. Eu ia atravessar a rua. Olhe bem. Eu ia atravessar a rua. E o Espírito Santo me segurou e falou, passe por aqui. Porque o Espírito Santo fala no nosso coração. Quando nós vamos fazer uma coisa errada, ele fala aqui. E eu peguei o braço do Tiago e falei, Tiago, nós vamos passar por aqui. E o Tiago falou, vamos? Eu falei, vamos. Ele estava agachado, de cabeça baixa, e eu falei, a paz do Senhor Jesus, pastor. Ele não viu quem era. E ele respondeu com alegria. Quando ele ergueu os olhos, ele ficou sem graça. Mas aí eu creio assim que ele falou, agora eu já falei. Falei, tudo bem com o Senhor? Olha, a paz do Senhor. Ele falou, a paz do Senhor. O que aconteceu depois disso? Toda vez que ele passava por nós, eles não nos cumprimentavam. Ele passava e deixa como se nós não fôssemos nada. Depois que eu cumprimentei, hoje ele passa por nós e ele buzina para nós. E a gente fala, paz. Por quê? Eu quero morar no céu. Eu quero morar no céu. Eu quero morar no céu. E nós sabemos que se a gente não vigiar quanto a isso, nós não vamos para o céu. E eu não quero, eu quero ficar firme nas palavras do Senhor. Eu quero crescer, eu quero me humilhar, sabe? Eu quero que Deus me use assim de maneira sobrenatural, que eu quebre toda raiva, que eu quebre todo desentendimento. Porque eu sou luz. E é isso que nós somos, viu, irmãos? Eu ia ler aqui, não vou ler nada mais, porque eu vou ficar na mesma linhagem que o pastor deixou aqui, na mesma palavra que o pastor. Nós temos que viver em união. E eu creio que vai chegar um tempo em que o Senhor Jesus, Ele vai nos unir de maneira ou pela dor, ou pela alegria, ou pela dor. Então que nós vigiemos, porque nós não somos nada. Nós temos que, quando tiver reunião aqui, a gente chamar o povo, sim. Chamar o povo de várias denominações. Para quê? Para que a gente comece a se acostumar. A se acostumar. Porque lá no céu não vai ter casa. Eu creio que nós vamos ficar assim livres. Né? Então nós já temos que nos acostumar. Amém? Obrigado pela oportunidade. Amém. Um para o outro. O que vai acontecer daqui uns 10, 15 minutos? Vamos voltar a brincar de novo. Não é verdade? E o adulto? Será que volta? Não volta, é o que a irmã acabou de dizer. Às vezes a pessoa não cumprimenta, só porque às vezes saiu de uma denominação. Né? E isso é errado, porque o céu é um só. Não existe 2, 3, 4 céu. Né? Então a pessoa acha que está no direito, eu não vou responder, pronto, acabou. Não, não existe isso. A minha Bíblia ensina que eu tenho que pagar o mal com o bem. Se eu tenho bem, paga o bem. Tá certo? Pode continuar. A nossa denominação, que não existe vários céus, que não existe outro Deus, para mim só existe um Deus, aquele que criou o céu e a terra. Eu creio nele pelas experiências que eu tive e que eu já passei com o meu Senhor Jesus. Eu tive um encontro com o Senhor. Então eu falo, eu prego para onde eu vou e testifico daquilo que o Deus que criou o céu e a terra fez da minha vida. E falando de denominação, eu passei uma experiência, irmão, muito grande. Foi uma experiência para mim, mas eu vou repartir para vocês aqui, né? Cada um tem uma experiência diferente. E essa experiência eu aprendi muito. Quando eu tive o ABC, que muitos sabem, outros não, né? Eu fui ali para o ponto de socorro, aqui no Veracruz. Inclusive, ontem mesmo eu vi essa enfermeira. E eu até falei com ela e falei assim, tu faz parte da minha história. E ela falou, você também. Ela já está bem diferente, mas eu reconheci ela também. Quando eu estive lá, que eu estava passando mal,
eu fui de novo socorrida e eu pensei que eu não ia sobreviver, porque foi muito grave o que eu tive. Né? Não sei se você chegou a ver, né? Foi eu que socorri. Então eu estava na igreja, eu passei mal dentro da igreja em um culto, né? E me pegaram, me levaram para o ponto de socorro. Então eu fiquei muito debilitada e, claro, você está bem de saúde, de repente você acorda com um lado todo paralisado, mas Deus, ele é lindo, quando ele quer operar, ele faz algo sobrenatural, nitidamente, nitidamente. O Senhor falou assim, chama a enfermeira Carol. Eu falei, Senhor, eu sei que é o Senhor, mas eu preciso que o Senhor fale mais comigo, Senhor, porque eu estou muito mal. Esse lado eu não podia mexer, e esse outro lado estava aqui o soro. Eu falei, será que eu estou delirando, Senhor? Mas como o Senhor está me mandando, vou eu fazer, porque eu acho que o Senhor vai me recolher, eu vou morrer. Né? Porque eu nunca tinha visto tão nítido a voz do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E aí eu chamei, eu não tinha visto ela, né? Aí ela estava socorrendo uma jovem, mas eu não sabia, porque eles colocam uma cortina assim, né? E eu não via. Eu só vi que tinha alguém ali passando mal. E o fôlego daquela pessoa que estava ali do meu lado, eu via nitidamente no meu ouvido, que era muito perto. O que me separava de uma cama e de outra era só a cortina. E eu falei, tá bom, Senhor, eu vou te obedecer. E eu gritei, Carol, enfermeira Carol. Até então eu não sabia que existia uma enfermeira Carol ali. E ela falou só um instante, dona Ana, que ela quem tinha me atendido. E continuou socorrendo a moça. E todos aqui devem saber que quando não dá jeito aqui, leva-se para Santos. E foi o que aconteceu. Aí ela correu e não veio até a mim. Aí eu falei, Senhor, tu me pediste, eu fiz o que o Senhor mandou. Agora, Senhor, deixa eu dormir. Porque eu estava sem dormir e a pressão estava oscilando. Ela subia e descia. E podia dar outro infarto, né? Outro AVC. Se desse, eu não voltaria mais. E mais ouvindo a voz do Senhor, a gente fica emotiva, né? É muito forte. Você não está daquele ver e tem certeza que é o Senhor. Mexe com o ser humano. Tudo bem. Aí chegou, antes disso, chegou a médica. E ela, eu não tinha visto a médica, eu não conhecia. Ela ficou me encarando. E eu tive muito medo do olhar dela para mim. Era um olhar muito feio. Eu falei, Senhor, agora eu vou morrer. Porque essa médica, ela vai tocar em mim e vai me matar. Isso era o que vinha na minha memória ali. Você toda fragilizada, né? Ela estava com um olhar muito mal. Aí foi embora socorrer a moça. Falaram, vamos, depressa, corre. Eu só ouvi aquele barulho, né? Aí ela colocou a mão, olhou para mim e falou assim, eu vou pegar o meu carro e vou atrás dele. E vou conseguir chegar no hospital. Aí nisso eu me virei para não olhar mais nos olhos dela, que eu estava apreensiva. E Deus me concedeu que eu dormisse mesmo. Só que antes de eu dormir, eu orei. Eu falei assim, Senhor, eu vou morrer, eu no meu pensamento. E essa vida aí que está aí, Senhor, eu acho que ela também está morrendo. Eu não sei se ela te conhece, mas se ela não te conhece, dá uma oportunidade de vida. E se é o teu trabalhar de recolher, seja feita a tua vontade, Pai. Agora eu vou dormir, amém. E virei, foi essa a minha oração, simples e curta. Aí depois, já era quase 2 horas da manhã, foi no momento que eu me despertei. Aí chegou essa Carol. Ela falou, dona Ana, a senhora quer falar comigo? A senhora me perdoa porque eu tive que socorrer a moça lá para Santos, que ela estava passando mal. Aí veio outra enfermeira junto dela. Novamente o Espírito Santo de Deus, eu não tenho dúvida, eu tenho convicção, certeza. Falou assim para mim, agora fala para ela a mensagem que eu te entreguei. Fala que é eu na mão dela. Aí eu falei, Senhor, ela vai dizer que eu tô louca. Até então eu não conhecia essa moça, eu nunca tinha visto ela, essa enfermeira. Mas ela ainda tá lá, tá, gente? Quem quiser conhecer, ir lá e perguntar, ela fala. Ela chegou para mim e falou assim, pare. Aí quando ela falou para, o Senhor falou muito nítido. Eu nunca tinha ouvido a voz do Senhor daquela forma.
Ele falou, agora você escuta. Aí a moça chegou. Eu então falei, eu vou embora, Deus vai me recolher. Porque eu estava vendo a voz de Deus muito nítida. Aí quando a enfermeira, outra enfermeira chegou, falou assim, fala para ela o que aconteceu. Aí o senhor falou, tu só escuta. Aí ela falou, mas assim, quando a gente foi para o hospital, daqui para Santos, fala para ela o que aconteceu. Aí a outra enfermeira falou assim, ela falou que a menina estava passando mal, né? Só foi as duas enfermeiras e Deus não deixou a médica ir, eu não estava entendendo. Aí falou assim, quando chegamos no meio do caminho, na lotação, a enfermeira Carol colocou a mão na testa dela, ela estava roxa. Enfim, ela tinha falecido. Aí quando a Carol colocou a mão na testa dela, ela morreu. E ressuscitou. Quer dizer, deu uma parada, ela morreu e quando ela colocou a mão, vocês estão entendendo? Amém? Ela voltou. Aí quando ela voltou, aí chamaram a enfermeira. A enfermeira foi. Aí Jesus falou, agora tu continua. Aí o Senhor, eu não podia levantar a mão, porque essa aqui estava paralisada. Agora eu consigo movimentar por muitos exercícios, né? Mas ela estava totalmente paralisada. Tudo aqui do meu lado paralisado. Mas o Senhor fez eu levantar a mão. E falou com ela de uma maneira diferente, que o Senhor nunca tinha falado, nunca tinha me usado para falar daquela forma. Porque com os crentes, Jesus fala de uma maneira. Cada um, Deus fala de uma maneira que entende. E com aquela enfermeira, o Senhor falou diferente, e isso me chamou a atenção. Aí o Senhor me levantou essa mão minha, que estava paralisada, e começou a mostrar para aquela moça, Carol, que é enfermeira até hoje, e falou assim, o que tem na tua mão não é teu, é meu. Aí levantava para o céu, para dizer que era Deus que estava falando com ela. Para você ver como que Deus conhece cada um de nós e como Deus fala com cada um de nós de uma maneira que nós possamos entender e não ter dúvida. Porque Deus conhece, Ele sabe. Aí ela falou, aí o Senhor falou, continua. Aí ela ficou muito quieta quando o Senhor falava com ela e mostrava lá para cima. O Senhor sempre levantava a minha mão. E eu também sem entender. Aí o Senhor falava assim para ela. Quem faz sou eu. E o Senhor sempre levantando. Quem faz sou eu. O que está na tua mão tu não sabe, mas é meu. Quando eu mandar tu colocar, tu coloca. Quer dizer, foi o próprio Deus que usou a mão da Carol para voltar. E aquela que te impediu, foi eu que fiz aquilo para mostrar que é eu. Aí levantava a minha mão. Que faço? Quer dizer, Deus mostrou que foi Deus que ressuscitou a moça. E Deus não permitiu a médica ir. Aí foi quando ela entendeu. A Carol entendeu, porque eu não estava entendendo. Até aí então eu não estava entendendo. Aí falou assim, e tu vai fazer a faculdade porque eu vou te dar condição. Aí a moça chamou ela, ela saiu correndo. Aí eu falei, meu Deus, mas não entendi nada, né? Aí o Senhor falou assim, depois quando ela voltou. Tu agora vai lá e fala para aquela que eu dei uma oportunidade de vida. Até então, passou 2 dias, não vi ela mais. Aí ela voltou, eu falei, Carol, fala quem era que estava morrendo, né? Aí ela falou, era uma jovem que se acidentou na pista e ela estava também drogada. Então foi um acidente de moto muito feio. E eu quero dizer para a senhora que eu fui lá. Quer dizer que ela obedeceu à voz do Senhor. Sendo ela católica. Depois ela falou assim. Depois de 1 ano que eu me encontrei com ela, ela falou que era católica. Ela vai na igreja católica. É como a palavra de Deus fala. Ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Para quê? Para falar com o ser humano. Ele continua falando de qualquer maneira, mas da maneira que aquela pessoa vem entender. Aí, irmão, ela foi embora, né? Aí ela falou assim, sim, eu fui. Mas quando eu cheguei lá, ela estava com o médico e com os familiares, dona Ana. E quando eu fui falar, o médico estava falando assim para ela, olha, você está viva porque Deus lhe deu uma oportunidade de vida, porque não era para você estar viva. Aí Deus falou, tu entendeu? Aí Deus falou comigo assim, bem, querendo dizer para mim que a oração que eu fiz pequena, curta, o Senhor respondeu, o Senhor fez.
E também mostrando para Carol, que é aquilo que eu tinha falado, dando o recado de Deus, que era o Senhor na vida da Carol. Não deixou nem ela falar para a fé dela aumentar. Então, para ela não ter dúvida que o Senhor, Ele é o mesmo, de ontem e de hoje. Ele é o Deus dos crentes, é o Deus dos católicos, é o Deus de qualquer um, daquele que acredita, que invoca o nome dele. Porque a palavra do Senhor fala todos, e eu creio, irmão, todos quanto aquele. Ele não falou só os crentes, só os católicos, só, não. Ele não está falando de religião. Ele fala que todos quanto aquele clama por ele, ele ouve e responde. Então, para mim, eu não faço exceção de pessoa, porque eu aprendi com Deus e tive essa experiência. E eu encontro com ela, irmã. E ela falou para mim, depois de 4 anos, ela falou que fez a formatura, se formou, se especializou mais. Ela, na época, era técnica de enfermagem. E ontem eu estava num ponto para aumentar a minha fé e testificar fresquinho para vocês hoje, que ela continua no ponto-socorro, aqui no centro, e ela se formou e ainda continua lá. Então, o que é que eu aprendo com isso? Que bom, quão suave é que nós vivemos em união. Amém. E parar de ser juiz, porque juiz é só Deus. Papai. E a salvação, irmã, ela é individual. Ninguém conhece o coração e a intimidade, o coração sincero diante do Deus Todo-Poderoso. E assim eu agradeço a oportunidade de Que nos diz assim: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, firme para sempre. Aquele que confia no Senhor. O desemprego, a doença, né, bate muitas vezes na porta e nos traz muitas vezes medo, a desesperança, né? Mas os que confiam no Senhor, né, permanecem firmes. E eu tenho permanecido firme, graças a Deus. Porque o Senhor tem nos sustentado, né? Eu já testifiquei ali na igreja na quinta-feira. Na segunda-feira a gente recebeu uma notícia, né? Que a minha avózinha, ela tem 89 anos e estava muito mal. E os médicos tinham desenganado, dizendo que se ela passasse por uma cirurgia, haveria necessidade de fazer a cirurgia, mas se ela passasse, ela não iria suportar. E na mesma noite eu coloquei no grupo das irmãs, as irmãs filhas de Jerusalém, que me ajudassem em oração. E eu faço parte de outros grupos, de outras irmãs de São Paulo, não conheço, mas eu coloquei ali o nome dela no pedido de oração e pedi ao Senhor que desse a oportunidade para que ela não partisse sem o Senhor, porque ela estava desviada, mas que ela tivesse a oportunidade de voltar aos caminhos do Senhor, né? E quando foi quinta, eu testemunhei na igreja de que ela estava bem melhor, tinha passado pela cirurgia e estava reagindo bem. E quando foi na sexta, nós recebemos um telefonema e era ela falando conosco, né? Que estava bem, que tinha passado pela cirurgia e que estava reagindo e que estava com saudade. Aí começou a perguntar de todo mundo, né? E então eu agradeci ao Senhor, porque nos momentos assim que nos vem a notícia, muitas vezes abala o homem, né? A mulher, mas nós confiamos no Deus que nós servimos. E o Senhor, Ele nos respondeu com essa vitória, porque eu creio que o Senhor tem algo ainda a realizar na vida dela, na vida dos meus parentes, e está bem. E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Amém? Deus abençoe. Aqui é o livro de João, capítulo 12.
verso 42. Diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todos aquele que nele crê em mim não pereça, não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber a minha palavra, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar nos últimos dias. O que eu aprendo com essa palavra aqui, irmãos, é que mesmo que muitos rejeitem a pregação ou a nossa fala, assim, a gente tem que continuar pregando. E não julgar as pessoas por eles não acreditarem em Jesus. Mas continuar pregando, porque a própria palavra fala que quem vai condenar a pessoa é no fim do tempo, né? É a própria palavra. Que no momento Jesus, ele é a palavra, mas no final do tempo ele vai ser o juiz. Então é ele que vai vir julgar o mundo. Ele que vai... as pessoas que não acreditam na palavra, que não acreditam em Jesus Cristo, o rejeitam, por causa igual ele diz que muitos o rejeitaram pela glória do mundo. E tem muita gente que está rejeitando hoje em dia. Pela glória do mundo, estão rejeitando a palavra. Ou não estão usando a própria palavra para usufruir, para ter a glória do mundo, né? Ter as riquezas do mundo, distorcendo a palavra. Então a gente não estamos para julgar ninguém, estamos somente para pregar. Ontem Deus fez algo maravilhoso, porque ali na casa da minha irmã aconteceu uma situação que eu fui lá na casa da minha irmã e de repente houve uma confusão lá, muito grande, por causa de uma criança. E o meu sobrinho, ele é evangélico, né? Ele é crente, mas só que ele é novo ainda no evangelho. Ele ainda tem muito que aprender. Mas graças a Deus ali, Deus teve misericórdia ali e usou a minha irmã, me usou ali pra gente se conter, né? Porque o inimigo, ele estava querendo destruir aquela família. Porque a própria palavra fala, né? Que às vezes numa casa vai ter pessoas que não são evangélicos e vai ter atrito. E até todos se converterem, vai ser sempre assim. Às vezes vai ter uma discórdia, né? E muitos hoje em dia ainda pensam assim que as coisas têm que ser resolvidas na base da pancada, né? Criação de filho, essas coisas. E eu pensava assim também. Antigamente, quando eu estava no mundo, eu pensava dessa forma, que tudo se resolvia era na pancada. Mas Deus tem me transformado e me dá muita sabedoria nessa parte aí. E eu vi ali que quando a gente é do mundo, a gente faz coisas que não agrada. E um pai de família ali, batendo no filho, um filho pequeno de 4, 5 anos de idade, que não tem entendimento ainda. Eu penso assim, se você der umas palmadas para correção, eu acho normal. Mas se você, a partir do momento que você começa a bater demais, já vira espancamento. E eu não me intrometi, porque ali não era um momento de eu falar nada, mas eu vou ter a oportunidade de conversar com esse pai, que não é assim que se corrige um filho. Eu sei que ele vai achar ruim, porque eu penso assim, a gente tem que primeiro conversar
Educar, saber educar. Não espancar. E eu vou ter uma conversa assim com ele futuramente. E tá, eu já convidei já para ir para a igreja, né? O menino é um menino muito bom. Só que criança é essa fé, que igual o pastor falou, né? Criança é criança, né? Tanto é que o pai bateu, mas passou 10 minutos, a criança já estava junto com o pai, com a mãe. E esqueceu, né? Esquece. Mas só que, igual o meu sobrinho, ele ficou muito mal. Meu sobrinho, ele tem 17 anos, ele ficou muito mal. E essa fase de idade aí, sabe que é uma fase muito difícil. O rapaz sabe, né, que às vezes a gente quer resolver, às vezes é no braço mesmo. Ainda mais não tendo sabedoria. Mas, graças a Deus ali, minha irmã entrou em oração, porque o inimigo tem se levantado muito ali na casa dela. Porque quando não tá todo mundo em comunhão, né, o inimigo se levanta mesmo. Mas eu creio que futuramente, em breve, vão estar todos servindo ao Senhor. E espero, né, porque Deus já deu muito livramento pro esposo dela. Ele tombou a carreta, mas o Senhor... Somos evangélicos, temos que estar na presença do Senhor e também porque Deus está por vir aí qualquer hora, no piscar do olho, né? Porque esse mundo aí está numa corrupção, numa matança, né? Você vê que está outros países lá matando, né? Um outro, na pessoal da justiça aí, uma roubalheira, está uma corrupção tremenda, só Deus mesmo na vida dessas pessoas, né? Para endireitar esse país nosso aí. E eu vou deixar um versículo aqui. Gênesis 6, que diz assim: e aconteceu que, como o Senhor, o homem se corromperam multiplicaram sobre a face da terra. E viu Deus a terra e as que estavam corrompidas, porque todas carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. O 13. Deus anunciou o dilúvio a Noé. E então disse Deus a Noé: o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. A terra, Deus, eu quis entender aqui que Deus falou. Está uma violência tremenda, né, na terra, e Deus falou que ia se desfazer da terra, porque aqui eu vou ler um outro versículo aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. O 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te-lhe visto justo diante de mim nesta geração. Noé, no meu entender, Noé era uma pessoa temente a Deus, obedecia a Deus. Deus ordenou a ele a construir a arca, né? Porque construir a arca porque ele ia desfazer da terra, ia mandar um dilúvio. E Noé
tentou chamar todo mundo para ajudar, mas todo mundo desfazeu dele. Fala, esse cara é louco, né? Noé era uma pessoa de oração, de muita oração, né? Temente a Deus, obedecia a Deus, aí zombava de Noé, né? Aí quando Deus ordenou a Noé colocar a família dele na arca, porque Deus ia mandar o dilúvio, como aconteceu. Aí o que aconteceu? Mó desespero, aqueles que não acreditavam, né? Pedindo, agarrando na arca, querendo entrar. Eu acredito que Noé, se ele tivesse a tranca por dentro, ele abriria para o pessoal entrar, mas quem fechou a arca foi Deus. E o que Deus fecha, ninguém abre, e o que ele abre, entendeu? E era um desespero só, que ele disse, a salvação é individual. Pai não salva filho, mãe não salva filho, é individual. Por isso que a gente temos que estar na presença de Deus. A gente que tem filho, levar o filho pequeno para a igreja, para andar no caminho do Senhor, para que Deus venha sempre estar nos abençoando. E eu acredito que a gente que tem Deus no coração, a gente são livres de todos os perigos aí fora. De todos os perigos, né, pastor? De todos os perigos, Deus está com nós, o Espírito Santo está com nós e nos livra de todas. Eu me lembro uma vez que quando eu morava sozinho no quarto, eu estou vindo da igreja, né? Eu estava vindo da igreja lá do pastor Zacá. Aí desci do ponto do ônibus, quando passei em frente a um restaurante bem aqui embaixo, que era assim de gente, aquele final de semana era assim, né? Aí tinha um carro, né? Aí aquele pessoa que estava naquele carro estava esperando uma vítima passar ali. A vítima que era eu. E aí você vê como Satanás procura os crentes, né? Os crentes. Aí eu passei pelo aquele carro, aí quando eu entrei na minha rua, aí aquele carro saiu, né? Aí alguma coisa, acho que foi o Espírito Santo que me avisou. Que aquela pessoa vinha diante de mim. Aí ele foi, deu uma volta para outro quarteirão, eu desci na avenida aqui, que eu estou indo para casa, deu uma volta para outro quarteirão e lá na frente essa pessoa saiu, de frente comigo de carro. Aí passou por mim bem devagarzinho, não falou nada. E eu continuei. Aí o Espírito Santo já tinha me avisado. Aí eu ia para trás, lá embaixo, ele manobrou de volta e veio. Ele veio, aí passou bem pertinho de mim, assim, para vir desaganhar, né? Eu não, senhor, eu estou vindo da igreja, olha a minha espada aqui. Aí levantei a Bíblia para ele não precisou, só falei isso só. Ele pegou o carro, arrancou o carro e saiu. Entendeu? Então é só isso que eu queria dizer para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu tô sentindo falta daquele casal 20, né? Era pra mim. Eu contei com ele, a Rutinha não estava muito bem não. Eu estava trazendo ela no socorro. O meu filho. Meus queridos amigos e irmãos, eu olho aqui em Filipenses 2, alguns versículos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. E o que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que eu entendo nesse versículo aqui, que muitos hoje
quer ser alguma coisa, quer ser mais do que alguém, mas não sabe, ou finge que não sabe, que somos, todos nós, pó da terra. Deus pegou o pó, amassou, fez um bonequinho e deu o fôlego de vida. Mas muitos, né, se acham acima da carne seca, né? Mas não se vê, somos todos para Deus igual. Deus não faz distinção de cor, raça e credo. Eu quero falar com isso, né, que eu até falei na rádio hoje, quem ouviu, né? Eu tenho uma página, não fazendo propaganda da página, mas lá eu tenho todo tipo de pessoas, tenho mais de 5.000 pessoas. E o que está acontecendo é o seguinte, a tolerância está se acabando. Ninguém está se respeitando mais o pai não respeita o filho não respeita o pai e assim por diante. Nem as religiões. No Candomblé, o pessoal está quebrando no Rio de Janeiro, alguns pastores se titula pastor, né? Pastor significa servo do Senhor, ou seja, aquele que é escolhido para trabalhar, para levar a palavra. Deus não titulou nenhum pastor para fazer guerra contra ninguém. Muito pelo contrário, para amar e levar a palavra do Senhor, né? Então, alguns pastores estão mexendo com a criminalidade, né? Inclusive, eu falei com o pastor semana passada, a gente estava conversando lá nos intervalos que toca a música, né? Que a gente não está conseguindo ainda colocar ainda no Facebook, né? Na hora que vai botar a música. Mas se Deus quiser, nós vamos achar um jeitinho, né? Então, a gente estava conversando semana passada, eu falei, tem alguns pastores, né, que sobem o morro, pastor, acho que o da mesa lá. E eu falei que muitos pastores, né, abençoam o criminoso, né, com a arma na mão. O seu trabalho, isso não é trabalho. Tirar a vida ou fazer coisas erradas não é trabalho. Então eu acho que esse pastor está abençoando totalmente errado. E eles dizem, eu não tenho certeza, mas o Ministério Público está sabendo, que alguns pastores estão incentivando a acabar com as outras religiões. Mas Jesus não pregou isso. Jesus não pregou religião, né? Então estão fazendo errado. Jesus pregou o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como si mesmo. Então, se nós somos evangélicos, e essas pessoas se titulam alguns líderes, assim, como pastores, etc., eles têm que fazer como Jesus fez. Jesus pregou o evangelho, pregou o amor. Jesus teve com as prostitutas. Jesus falou, nem a ti te condeno. Então, como nós podemos condenar uma religião? Não podemos condenar uma religião de ninguém, porque Deus deu livre-arbítrio e eles escolheram aquele lado. O que nós temos que fazer? É pregar o evangelho para essas pessoas. Não falar assim, você está errado. Ele tem que se ver conscientemente que ele está errado, não está adorando a Deus, né? Porque Deus falou, adorarás somente a mim em uma imagem. Mas a gente tem que mostrar com amor, não com força, nem obrigando. Então, o que está acontecendo no mundo, as pessoas estão começando já a se triturar, né? E usando o nome de Deus. Deus está ficando triste. Como também nós dialogamos hoje, que nós somos espelho de Jesus Cristo. Nós somos espelho do Espírito Santo. Devemos meditar sobre essas palavras. Será que eu estou sendo espelho de Jesus, espelho do Espírito Santo na minha vida? Eu tenho a unção de Deus mesmo? Foi o que nossa querida irmã Vera falou. Que o céu não tem placa de igreja, não tem iluminação, não tem religião. Lá tem só servo do Altíssimo. Então, e filho do Senhor, né? Não filhos por adoção, mas filho por amor de Cristo. Filhos de Deus, né? Igual outro pastor falou que nós não podemos adorar Jesus. Eu retruquei com ele assim. Mas lá, Deus fala, tudo que meu filho te pedisse, em nome dele, eu atendo. Então, tem que pedir com Jesus e tem que adorar Jesus mesmo. Porque Jesus é filho de Deus. E ele representa o Pai. E ele é o nosso defensor. Então, as pessoas estão perturbando a palavra do Senhor. E que eu quero voltar a frisar. Que uma vez também, minha querida irmã Vera, eu estava na porta de uma igreja, junto com um pastor, não vou falar com a denominação, né?
E a gente tava lá, já preparando para o culto, e o pastor tinha um costume de ficar na porta, assim, da igreja. E passou um bocado de irmão, né? Tudo bonito, de perto, gravado, com as irmãs. E eu sou um cara assim meio... Chama, até eu sou meio xarope, né? Como fala assim. E passou um pessoal, eu falei, ei, para assim. Vocês são de que igreja? São de crentes? Aí são. E olha que eu estava na porta da igreja. Ele falou, não, somos da igreja lá. Ah, vocês são de Jesus. Vocês vão adorar quem? É Jesus? É. Ah, então somos irmãos, por que vocês não dão a paz do Senhor? Né? E o pastor ficou sem graça, saiu. Então toda vez que aqueles irmãos passavam, ia para outra igreja mais à frente, passava, a paz do Senhor, vai com Deus. Que o culto seja louvado, que o culto seja uma bênção como lá, como cá. Então, isso é união, né? E que eu vejo hoje em dia, as pessoas, hoje em dia a palavra crente está em alta, né? Antigamente teve uma alta assim, eu sou rico, eu sou isso aqui, era alta coisa. Hoje em dia a palavra é crente, eu sou cristão, eu sou ungido, eu tenho, né? Mas não é por isso, a gente tem que ver que a Bíblia fala pela obra e pela fé, né? A gente não vê aquela pessoa bate no peito, eu sou cristão, a gente está em cima do púlpito, pregando, né? Falando que ama o irmão, né? E eu tiro para um lado assim, sai com seu carrinho, está chovendo, ele vai com o carrinho ali sozinho e o irmão está indo na chuva. Cadê o amor? Podia? O irmão te leva até mais na frente. Isso é o amor. Então não está pregando, ele está falando da boca para fora. O Espírito Santo não está usando ele. A gente tem que falar cada vez mais do Evangelho, porque como eu falei com o pastor hoje, está se cumprindo. Eu não sei, o povo de Deus está cego, não está vendo o que está acontecendo. Né? Eu tenho 55 anos, sou jovem, eu nunca vi o mar recuar. Muita gente mais idosa do que eu também nunca vi. A gente está vendo, está se cumprindo as coisas. E o povo de Deus está aí, quer andar bonito, né? Alguns pastores querem cobrar, como nós falamos na mensagem hoje. Deus não deixa na escritura que temos que cobrar, temos que dar de graça, ou seja, temos que levar a palavra, porque está se cumprindo e a igreja está adormecida. Algumas igrejas. É culpa minha, do pastor, de cada um nossos aqui, porque nós temos que fazer a diferença, demonstrar para aquele irmãozinho o que ele está errando. Meu irmão, você tem que fazer a diferença. Não importa se a sua igreja tem 200 membros, se tem 20 membros, você tem que ser a diferença para aquelas pessoas ver que você é a diferença e tentar te acompanhar. E você tem que falar o Evangelho, demonstrar para as pessoas que Cristo está triste. Se Cristo está triste, Deus muito mais. E Deus está cobrando. Deus, às vezes, fala assim, através das pessoas. As pessoas falam na igreja. Deus não fala comigo, mas Deus está falando. Se você está doente, não é praga, não é nada. Às vezes Deus está te dando uma doença para você se aproximar, clamar mais por eles. Ao ver você está na igreja, eu vou lá louvar Deus, mas está lá cantando, que canta bonito, ou que fala bonito, né? Ah, passei no domingo. Igreja não é lazer. Igreja é feita um lugar especial, onde todos temos que se reunir num só propósito, numa só união, numa só grégua, em buscar e louvar a Deus. Então, o que eu quero dizer, meu querido irmão, eu gosto de falar muito, não vou ficar muito, né? Eu gosto de falar de Deus. Toda oportunidade que eu tenho lá na ITEC, onde eu estudo, eu falo de Deus, né? Às vezes eu chego aqui em casa, eu falo com minha esposa, além de minha esposa é secretária de conferência das irmãs, eu chego em casa, eu chamo ela de irmã, ela fica brava, porque eu não aguento. Eu tenho uns amigos, né? Fica essa minha orelha de, né? Eu falo, e a gente dá conselho, explica, mas fica, eu falo, meu amigo, vamos devagarzinho que você vai chegar lá, né? Não vou falar muito que está no vídeo, talvez ele vai ver o vídeo, tem certeza. Então, eu quero dizer... né? agora. Não, eu quero dizer o seguinte, que nós temos que fazer a diferença. Todos nós aqui. Deus, como eu falei da doença, Deus quer falar com você. Deus usou até uma mula para falar. Deus, se você está doente, busque mais a presença de Deus. Deus vai te dar cura. Está sem dinheiro? Deus vai te dar o seu dinheiro. Deus vai te dar alimentação. Mas não fale para pessoas estranhas, que muitos querem ver sua derrota. Dobre o seu joelho à noite, converse com o Pai e peça em nome do Filho. E Deus vai te ouvir e vai te dar o que você merece, justo e perfeito é o nosso Deus. Então, vamos clamar a Deus e pedir perdão, porque as falhas são muitas. Às vezes a gente está na rua, uma pessoa vem, conta de futebol, conta uma piada e você deixa de falar do Evangelho. Nós cristãos temos que ter
todos segundo é falar do amor de Deus. Falar da vida, mas também falar do amor de Deus. Não podemos perder essa oportunidade, porque temos que demonstrar, por isso, é o amor ao próximo. Tá bom? Esse foi o Deixa hoje. Vamos mais nos achegar a Deus e o fim está próximo. Mas para nós será a nossa vitória. Glória a Deus. Preciso de muita coisa para nos abençoar, para entregar para você aquilo que você veio buscar. Muitas vezes a gente acha que é no meio do né? Que Deus vai correr com alguém, vai pôr a mão na cabeça e vai ser ai, a Surika Mandaragasi. A Deus age da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, falando do jeito que Ele quer. E Deus nessa noite já falou tremendamente conosco. Mas quando a irmã entrou aqui, Deus me trouxe um hino. E que você possa tomar esse hino como uma mensagem de Deus para o coração. Tá bom? Se alguém souber, me ajuda. Que diz assim: estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem. E de ti não me esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. E para sempre serei teu, Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Aleluia. Se pisares Glória. nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, Glória. ao teu lado Aleluia. para ti guiar. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Abençoado, escola bíblica dominical para quem tem. Uma tarde, um almoço gostoso com a família. E à noite, um grande culto de adoração a Deus. Culto da família. Não deixe de ir para o culto, tá? Procure. Ah, pastor, mas eu vou, mas é muito longe. Vai numa próxima aí. Nós temos igrejas perto aqui. Pode ir. Ah, mas é batista, não tem problema. É que o nosso irmão falou. O importante é estar ouvindo a palavra de Deus. Paulo já dizia, não importa de que maneira que o evangelho está sendo pregado, mas desde que haja resultado e salvação de almas. Para mim é válido, né? E é assim que nós devemos fazer. Prega a palavra tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Amém. Culto aqui, tá bom? Cada 15 dias temos os cultos aqui, até Deus preparar. Nós vamos estar logo com um salão aqui, para a gente agregar os irmãos com mais comodidade, né? E vai ser bênção da parte de Deus, né? Independente
do ministério que os irmãos frequentam, mas a gente estamos no Salmo 133. Ficou bom que eu sou aberto, os irmãos vivam em união, tá certo? Tá aí o convite para vocês no próximo daqui 15 dias. Estamos aqui novamente, caso queira, não tiver nenhum compromisso dentro dos seus ministérios, tá? E traga mais alguém com vocês para a gente aqui usufruir, dividir o pão, né? É gostoso, né, Vera? Matar a saudade dos irmãos também, né, Tiagão? É isso aí, né? Tá escrito lá assim, ó, aquele que ouve e obedece, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fará nele morada. Pronto, acabou o problema. Então você vai estar com os três juntos. Você acha que você não está podendo? Você pode, ó. Nós podemos tudo, né? Em nome de Jesus. Irmãos, eu queria também dizer assim, santo. E eu tenho visto assim que muita gente está voltando para o Evangelho e está aceitando que ele é livre. Deus não quer ninguém preso, como a senhora. Jesus ama você de graça. Ele não quer tirar nada da sua vida. Porque se ele quiser, ele tira, você o aceitando ou não. Entendeu? Ele deixa você livre. Ele vai tirando aos poucos. Você abre seu coração para ele. Ele entra, ele faz morada. Você não manda mais em você. Ele vai tirando. Ele vai tirando os amigos que não são amigos. Ele vai tirando tudo da sua vida que não agrada a ele. Foi assim que ele fez na minha vida. E eu sou muito feliz. Então, o que eu quero também deixar para vocês nessa noite. Olha, o que nós fizemos esse culto, para mim, foi um renovo. Glória a Deus. Porque é isso que Deus quer. Deus quer reunião assim, simples. Onde nós possamos expressar o nosso amor por Ele. Dizer que Ele não é aquele que vai botar o dedo no teu rosto. Ele não vai fazer isso. Quando Ele quer, Ele muda devagar. Ele sabe, Ele nos conhece. Ele sabe até que ponto nós vamos aguentar e até que ponto nós vamos nos assustar. Então Ele é manso, viu? Ele vai mudando aqui. Hoje você não percebe. Daqui uns dias você vai falar, poxa, eu fazia aquilo, hoje eu não faço mais. Por quê? Porque você tem medo de desagradar o Espírito Santo, né? Nós temos medo de desagradar Ele. Porque Ele é tão importante na nossa vida que a gente começa assim, ó, a ter medo de tudo que não convém a Ele. Então, que Deus abençoe a sua vida, viu, irmã? Que Deus abençoe grandiosamente. Que Deus, essa noite a irmã sinta assim, como é bom. E como a gente fica bem sentindo a presença do Espírito Santo. Amém? Versículo 26, onde Jesus, ele com os discípulos, ele diz assim, eis que vou enviar um Consolador, e ele estará convosco, ele vos instruirá, ensinará todas as coisas, porque você tem que dizer, que ele vai falar não de si próprio, mas de tudo quanto ele tem ouvido da minha parte. Consolador, palavra Consolador. Consolador, mano, você vai falar assim, pastor, mas Consolador é o que consola quando a pessoa às vezes morre um ente querido, né? Você tem uma perca de alguma coisa e tem aquela pessoa que vai e presta o ombro e te consola, aquela coisa toda. Mas o Espírito Santo, ele é um consolador, não estou dizendo um consolador da perca, porque pelo contrário, o consolador vem para dar vida, né? Ele te consola para você não quer, não é porque você perdeu alguma coisa, um ente querido, não, ele vem para consolar você, para você não ficar sozinho. Não ficar sozinho, né? E então Jesus não deixou você órfão. Nós somos consolados por Ele. O Espírito de verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando nós ouvimos a voz emana do Espírito Santo, isso é sinal de que nós estamos com Ele do nosso lado. A intimidade com o Espírito Santo, ela é a primazia das nossas vidas. Nós temos que dar vazão sempre para a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai nos instruir acerca da palavra. Ele vai nos mostrar qual é a boa e agradável vontade de Deus
para conosco. É importante frisarmos aqui, eu quero ser breve aqui, rapidinho, já vamos encerrar. É importante frisarmos de que pode acontecer tudo, pode deixar os melhores amigos, né? Não o seu no caso, Carlos, mas deixar, mas Jesus nunca nos deixa. Ele é fiel amigo sempre, entendeu? Ele é fiel amigo sempre. Então você pode perder muitos bens materiais, você pode às vezes perder um membro da família, pode te rejeitar, mas Jesus nunca vai te rejeitar. Glória a Deus. Tá entendendo? Nunca, né? Ele nunca vai abandonar. Qual o nome da senhora? Isabel. Isabel, prima, meu Deus, é tia de Jesus. Jesus da glória. Isabel, mãe de João Batista. Oh, glória. Isabel, Deus não vai te abandonar. Tá? Jamais Ele vai te abandonar. Nós podemos às vezes deixarmos por alguns instantes a presença dele, mas ele jamais, 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 jamais. E como Deus conhece o teu coração, Isabel, Deus conhece o teu coração, Ele sabe que você tem uma pequena força, Ele sabe que através dessa pequena força a senhora suscita força da onde não tem, que a senhora busca forças e Deus nessa noite já te falou para você confiar, tá? Esperar, porque é propósito de Deus. Em tudo que Deus faz tem um propósito, e o maior dos propósitos que Deus tem na sua vida está dentro da sua casa, dentro da tua casa. É lógico que às vezes a gente não entende o propósito, mas nós vamos ver. Por que nós vamos ver? Porque do nada Deus faz tudo, do nada Deus faz tudo. Deus vai fazer do nada tudo, você pode ter certeza, tá? As coisas assim parece que não andam, não funcionam, entendeu? Não anda, não funciona. Parece que a gremalheira quebrou um dente e fica sempre aquela coisa, sabe, saltando, pulando, e você faz, você batalha, e você clama a Deus. Deus, mas por que Deus? Mas o que é isso? Por que está acontecendo, Deus? Por quê? Só que tem uma coisa, quando nós recebemos, Isabel, uma palavra da parte de Deus, lá atrás, sabe, lá atrás, aquela palavra que mexeu com o teu interior e acrescentou uma fé que você não tinha, aquela promessa ainda está de pé na sua vida, e Deus trabalha minuciosamente para que não haja falha, tá bom? Não se preocupe não, viu? Vai chegar na tua mão, você vai ficar feliz, Eita, Jeová maravilhoso. vai vir na tua mão, você vai ficar tão feliz, você vai fazer uma festa na tua casa, tá bom? As pessoas vão chegar e vão abraçar você, Isabel, vão abraçar você, tá bom? Vão abraçar. Pode preparar a festa que é garantida da parte de Deus para vocês, tá? Confia, tá bom? Tá bom? E o Consolador é isso, ele vem para consolar, ele vem para nos ajudarmos, tá? Ele vem para nos convencermos. Convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. São essas três qualificações do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo. É consolar, exortar e edificar. Então Deus tem coisas boas para cada um de nós, tá? Que o Espírito Santo de Deus continue sendo o seu guia, que o Espírito Santo de Deus continue sendo o seu amigo, seu consolador, que o Espírito de Deus continue te conduzindo e fazendo você entender mais o propósito de Deus. E que hoje você vem aqui e você precisa ouvir isso. Você não está sozinho. Ele nunca vai te abandonar. Espera em Deus com paciência. Aguarde o momento de Deus. Porque nós não temos muitas vezes paciência em esperar. Mas o salmista Davi 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor. E ele inclinou os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Aleluia. É bom a gente esperar com paciência. Tá bom? Tá? Deus continua o mesmo. Tá, irmão? Deus continua o mesmo. Aleluia.
vitória, Senhor. Que amanhã eles possam continuar nessa madrugada, nesse domingo, ouvindo a tua voz e entendendo, Senhor. Nós ouvimos esta semana que para te entender é necessário termos o Espírito Santo para conhecer a tua voz. Dá-nos, Senhor, da tua graça nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venha nos abençoar para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. E com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Nós digamos Amém. Deus abençoe.